Luz, paz e bênção para você. Eu vou apresentar para vocês o segundo vídeo analisando a obra de Gisás Vermes, A Religião de Jesus, o Judeu. Vou comparar o Jesus histórico e o Cristo da fé. Essa distinção não nega a fé, apenas reconhece que história e teologia operam com critérios diferentes. Segundo Gisás Vermes, a religião de Jesus não foi o cristianismo, que só se estruturou décadas depois, mas a religião de Jesus foi o judaísmo de seu tempo, especialmente em sua forma carismática e popular. Um judaísmo vivido, não um cristianismo que vai nascer a partir, sobretudo, da obra e do trabalho do famoso apóstolo Paulo. Jesus de Nazaré rezava como judeu, citava a Torá e os profetas, frequentava a sinagoga, participava das festas judaicas e compartilhava a esperança escatológica de Israel, do povo judeu na época que ele viveu. Não há em sua prática religiosa a intenção consciente de fundar uma nova religião. Assim, Jesus de Nazaré se moveu inteiramente dentro do horizonte judaico, ainda que de maneira crítica e provocadora. Percebam, Jesus de Nazaré, ele usava de sua autoridade carismática para, efetivamente, criticar as estruturas religiosas falidas já em seu tempo. Um dos pontos centrais da leitura de Gisás Vermes neste livro é a classificação de Jesus como um judeu carismático, próximo da tradição dos Hassidim galileus. Personagens como Oni, o desenhador de círculos, e Anina Bendosa. Esses homens eram conhecidos por intensa intimidade com Deus. Linguagem simples e direta, confiança radical na providência divina e fama de realizadores de curas e prodígios do campo espiritual. São personagens que estão relatados nos documentos históricos da época. Nesse contexto, os milagres de Jesus não são provas ontológicas de divindade, mas expressões de carisma religioso, sinais de uma relação vivida com o sagrado, tal como esses outros dois personagens históricos mencionados na literatura judaica da época. Assim, para o judaísmo do período, isso não era heresia, era uma forma reconhecida de santidade. A mensagem central de Jesus de Nazaré foi que o reino de Deus deve ser compreendido, segundo Gisás Vermes, dentro da escatologia judaica, não como conceito cristão posterior. Havia uma estrutura conceitual, escatológica, judaica, na época, dentro do qual se insere esse conceito de reino. Não era uma doutrina abstrata, nem um sistema teológico, mas a expectativa da intervenção decisiva de Deus na história. Naquela época, primeiro século da Era Comum. Assim, Jesus anunciou que esse reino está próximo, iminente. Esta foi a mensagem dele. Um reino próximo, iminente, e exigiu, então, conversão, justiça, misericórdia,
e fidelidade à vontade divina. Nada dessa mensagem rompe com o judaísmo. Pelo contrário, radicaliza suas exigências éticas, radicaliza suas exigências espirituais. Outro ponto fundamental na obra de Geiza Vermesh é a relação de Jesus com a Torá. Longe de aboli-la, Jesus a interpreta, a intensifica e, sobretudo, a interioriza. Quando Jesus fala do amor ao próximo, quando ele fala do perdão, da compaixão pelos marginalizados, ele está operando dentro da tradição profética do antigo Israel, não contra ela. A tensão que Jesus provoca não é entre lei e graça, como afirmará a teologia cristã posteriormente, sobretudo a partir do apóstolo Paulo. A tensão que Jesus provoca é entre a leitura legalista da Torá e a leitura ética e profética da Torá. Vejam, isso é uma diferença gritante. Em nenhum momento o que Jesus falou em relação à lei visava anular ou desmerecer a lei. De maneiras que devemos nos perguntar: onde começa a cristologia? Este é o foco principal de nosso vídeo de hoje. Segundo Geiza Vermesh, a cristologia, essa identificação de Jesus como Filho de Deus, Logos encarnado ou Cristo cósmico, não pertence ao Jesus histórico, mas à experiência pós-pascal das primeiras comunidades cristãs. O que eu vou dizer para vocês é que esta afirmação não invalida a fé cristã, mas a situa no campo da teologia, não da história. De maneiras que, para o Beit Hassod, essa distinção é preciosa, fundamental. Ela permite compreender como uma experiência carismática judaica foi reinterpretada ao longo do tempo como dogma cristológico, especialmente em contextos helenísticos. Não podemos esquecer que o primeiro século da era cristã vivia uma espécie de primeira globalização. A cultura helenística dominava as consciências. Assim, ler Jesus como judeu, à luz de Geiza Vermesh, não empobrece sua figura. Pelo contrário, a enraiza. Ele deixa de ser um personagem abstrato e se torna um homem concreto, situado, histórico, profundamente comprometido com a tradição de Israel, profundamente comprometido com a tradição do profetismo que operava há séculos no meio daquele povo. Para o Beit Hassod, essa leitura tem uma função ontológica. Ela permite que judeus, cristãos, marranos, buscadores espirituais se encontrem no terreno da honestidade histórica. Ao mesmo tempo, sem exigir renúncia de fé nem adesão dogmática. O Jesus histórico de Geiza Vermesh não é o Cristo da teologia, mas é o solo a partir do qual toda a teologia cristã se construiu. E compreender o solo é sempre o primeiro passo para compreender a árvore, toda a elaboração cristológica que se seguiu, sobretudo no período pós-pascal e,
sob a grande influência do apóstolo Paulo, o verdadeiro fundador do cristianismo. Assim, para compreender Jesus historicamente, devemos primeiro compreender o mundo religioso em que ele nasceu, viveu e morreu. Este mundo não era monolítico, mas profundamente plural, com as mais diversas manifestações de interpretações da vivência espiritual. Quando Jesus nasceu, ele nasceu provavelmente entre 6 e 4 antes da Era Comum. O território da Galileia e da Judéia vivia sob a dominação romana. Havia aproximadamente 60 anos que os romanos dominavam a Galileia, a Samaria, a Judéia. Roma conquistara Jerusalém em 63 antes da Era Comum. E desde então os judeus experimentavam tensão constante entre duas perspectivas. Primeira, fidelidade à Torá, a lei divina. Segunda, submissão a Roma, o poder imperial dominante. Esta tensão não era apenas política, era teológica. Como o apoio da aliança poderia viver sob o jugo pagão? Como esta aliança, como este povo que vivia sob esta aliança com o Eterno poderia viver sob o jugo pagão no contexto helenístico? Onde estava a promessa divina de libertação? Eram as questões que estavam nas consciências da época. Diferentes grupos judaicos respondiam diferentemente a esta grande questão. Os saduceus, a aristocracia sacerdotal, que controlava o templo, colaboravam com Roma para manter privilégios, rejeitavam crenças em ressurreição, anjos e apocalipse. Liam a Torá literalmente, sem a tradição oral. Eram banqueiros que dominavam o templo e defendiam seus interesses materiais. A outra grande classe, os fariseus, eram mestres leigos que interpretavam a Torá através da tradição oral, que se consubstanciaria na sequência histórica, na Mishnah e no Talmud. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, no juízo final. Buscavam aplicar a Torá à vida cotidiana, através de debates interpretativos. Os fariseus constituíam, então, o grupo mais próximo de Jesus teologicamente. Outro grupo importante, os essênios, constituíam uma comunidade separatista que vivia em Qumran, perto do Mamur. Rejeitavam o sacerdócio de Jerusalém como corrupto. Viviam em pureza ritual, estrita, celibato. Possuíam, então, uma ideia de propriedade comunal, praticavam um comunalismo, aguardavam a guerra escatológica iminente entre os filhos da luz, eles, e os filhos das trevas, todos os outros grupos. Além dos essênios, também os zelotes eram revolucionários que defendiam resistência armada a Roma. Acreditavam que o Messias viria apenas se o povo se rebelasse. Recusavam-se a pagar impostos ao César. Seriam, na verdade, os responsáveis pela grande revolta do ano 66 ao ano 70 da Era Comum, que terminou com a destruição do Segundo Templo.
O povo comum, a maioria da população, que não pertencia a nenhum desses grupos anteriores que eu mencionei, eles viviam a fé judaica de modo popular. Frequentavam a cada Shabat as sinagogas. Celebravam festas, mas sem o rigor dos fariseus ou o separatismo dos essênios. Os essênios se excluíam da sociedade. Jesus vinha deste outro grupo, do povo comum, e dialogava com todos os outros, especialmente com os fariseus. E é isto que o relato do Novo Testamento mostra. Nesse contexto, o termo Messias, Machia, em hebraico, Christos, em grego, significa simplesmente ungido, alguém consagrado com óleo para a missão sagrada. No Antigo Testamento, na história bíblica, 3 categorias eram ungidas. Primeiro, os reis, especialmente os reis da dinastia davídica. Depois, os sacerdotes também eram ungidos, especialmente o sumo sacerdote. E, terceira categoria, os profetas ocasionalmente eram ungidos. Assim, no século I, na época em que Jesus viveu, não tinha o conceito de ungido, não tinha um significado único. Diferentes grupos esperavam diferentes tipos de Messias. O Messias davídico, o rei guerreiro, que expulsaria os romanos e restauraria o reino independente de Israel, esta era a expectativa mais popular, com o maior número de adesões. Havia também a expectativa pelo Messias sacerdotal, um sacerdote puro, geralmente e obrigatoriamente para alguns da linhagem de Zadok, que purificaria o culto do templo. Este Messias sacerdotal era a expectativa dos essênios. E havia também a expectativa pelo Messias profético, um profeta como Moisés ou Elias, que traria uma nova revelação divina ou prepararia o caminho para o fim dos tempos, prepararia o caminho para o apocalipse final. Assim, esperava-se, essa figura apocalíptica, chamada também de Filho do Homem, segundo Daniel 7, versos 13 e 14, que desceria das nuvens para julgar nações e estabelecer o reino eterno de Deus. Porém, é importante frisar que dentro destas concepções de Messias, nenhum judeu do século I esperava que o Messias fosse Deus encarnado. O Messias seria um humano extraordinário, ungido, escolhido, capacitado por Deus, mas não divino. A ideia de Messias como segunda pessoa da Trindade foi um desenvolvimento cristão posterior. Não era uma expectativa judaica do período em que Jesus de Nazaré viveu. Assim, Jesus de Nazaré viveu em uma época profundamente marcada pela apocalíptica judaica, um gênero literário que floresceu 2 séculos antes da Era Comum até o final do primeiro século da Era Comum. Então aí você tem um período de 300 anos de uma apocalíptica bastante
presente na consciência do povo. Os textos principais dessa Apocalipse, o livro de Daniel, único livro apocalíptico do cânon hebraico. Outro livro importante que circulava na época, o primeiro livro de Enoque. Outro, o Apocalipse de Abraão. E o quarto livro de Esdras. Estes textos compartilhavam características comuns. Primeiro, visões e revelações de segredos celestiais. Segundo, dualismo cósmico, uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre luz e trevas. Terceiro, um pessimismo histórico. O mundo presente, o mundo contemporâneo está sob o poder do mal. E esta esperança escatológica da intervenção divina em breve para destruir o mal e restabelecer o reino, e estabelecer o reino eterno, finalmente. Também fazia parte desta apocalíptica a expectativa de ressurreição e juízo final. A expectativa de que os mortos ressuscitariam, os justos receberiam então a vida eterna e os ímpios seriam punidos. Então, havia uma expectativa pela iminência. O fim está próximo. E, segundo eles, poderia acontecer a qualquer momento. Vejam, Jesus de Nazaré compartilhava este horizonte apocalíptico que eu descrevi para vocês. Sua pregação do reino de Deus só faz sentido dentro da compreensão desta literatura que eu mencionei para vocês, com estas características. Assim, uma das contribuições mais importantes de Gésar Vermes é situar Jesus dentro da tradição específica do judaísmo galileu. Os Hassidim, os piedosos ou devotos, como eu falei no primeiro vídeo. E este vídeo eu estou aprofundando alguns temas que eu tratei no primeiro vídeo e acrescentando novos temas, como este da Apocalíptica. Os Hassidim não eram um grupo organizado, como os fariseus ou essênios, mas um tipo de santidade reconhecível. Caracterizavam-se por intimidade radical com Deus. Tratavam Deus não com formalidade litúrgica, mas com confiança filial, verdadeiramente familiar. As suas orações eram eficazes. Suas orações eram conhecidas por serem atendidas, especialmente em curas e controle da natureza, controle das chuvas, das tempestades. Usavam uma linguagem simples, não usavam jargão rabínico complexo, mas parábolas ligadas à natureza, ao cotidiano, provérbios, essas imagens do cotidiano. Viviam uma vida itinerante, geralmente não tinham uma ocupação fixa, viviam de doações, pregavam de aldeia em aldeia. Sua autoridade estava baseada no carisma pessoal. Eram amados pelo povo simples, às vezes vistos com suspeita por autoridades religiosas estabelecidas. É o comum. Historicamente, as grandes figuras carismáticas despertam a oposição da estrutura religiosa estabelecida. E aqui eu vou falar para vocês de um destes Hassidim. Oni, o desenhador de círculos, é o exemplo mais famoso
que viveu no século I antes da Era Comum, cerca de 100 anos antes de Jesus, mas compartilhou do mesmo contexto histórico. O Talmud conta que, durante uma grande seca, pediram a Oni que orasse por chuva. Ele então desenhou um círculo no chão. Ficou dentro dele e disse: Mestre do universo, teus filhos voltaram seus rostos para mim, porque sou como filho da casa diante de ti. Juro por teu grande nome que não sairei daqui até que tenhas misericórdia de teus filhos. Então começou a chover levemente. Oni então disse: Não pedi isto, mas chuva que enche as cisternas e poços. Caiu chuva violentamente. Oni então disse: Não pedi isto, mas chuva de benevolência, chuva e generosidade. E então a chuva caiu normalmente. Vejam que relato interessante de um homem com um poder carismático imenso. O que impressiona em Oni é a sua ousadia. Ele trata a Deus quase como uma criança trataria o pai. Sou como filho da casa. É o que ele diz e está registrado no Talmud. Sua oração tem uma eficácia tremenda. Sua oração é atendida. A crítica rabínica em relação a Oni é ambivalente. Um líder dos fariseus na época disse: Se não fosses Oni, eu te excomungaria. Mas o que posso fazer contigo? Tu ages como criança mimada diante do Pai, e Ele te atende. Vejam os paralelos com Jesus. Jesus também chama Deus de Abba, Pai, Papai. Jesus também ora com confiança extraordinária. Jesus também foi criticado pelas autoridades religiosas, mas não execrado pelo povo. Um segundo personagem foi Anina Bendosa. Esse viveu ainda mais próximo temporariamente de Jesus. Anina Bendosa viveu na Galileia, exatamente no primeiro século da Era Comum. Ele foi um contemporâneo ou um pouco posterior a Jesus. A Mishnah relata quando Anina Bendosa orava por doentes, dizia: Este viverá, aquele morrerá. Perguntaram-lhe: Como você sabe disso? E ele respondeu: Se minha oração flui suavemente de minha boca, sei que foi aceita. Se não, sei que foi rejeitada. Anina Bendosa. O Talmud acrescentou sobre Anina Bendosa. Ele conta então que uma vez o filho de Ramban, Gamaliel, adoeceu. Gamaliel então enviou 2 discípulos a Anina Bendosa para pedir que ele orasse pela restauração de seu filho. Quando os viu chegando, Anina Bendosa subiu ao andar superior e orou. Logo em seguida desceu e disse: Ide, a febre o deixou. Perguntaram então a ele: Tu és profeta? Ele respondeu: Não sou profeta nem filho de profeta, mas sei, se minha oração flui, sei que foi aceita. Que experiência mística profunda, que oração significativa.
As características agora então de Anina Bendosa. Cura à distância, como o relato do Novo Testamento, onde Jesus curou o servo do centurião, Mateus 8, 5-13. Um conhecimento imediato da eficácia da oração. Humildade. Nega ser profeta. Atribui tudo ao poder de Deus. Pobreza extrema. O Talmud diz que ele vivia de alfarrobas e água. Milagres com animais. Uma vez uma serpente venenosa o mordeu. E esta serpente morreu imediatamente, instantaneamente. Assim, Jesus de Nazaré se encaixa perfeitamente neste padrão, tanto de Oni quanto de Anina Bendosa. Ele não foi único, ele não era herético, eles não eram heréticos. Foi um tipo reconhecido e venerado no judaísmo galileu. Quais as implicações para a compreensão dos milagres de Jesus? Quando os evangelhos relatam que Jesus curou doentes, expulsou demônios, multiplicou pães e acalmou tempestade, não estamos falando necessariamente de invenções posteriores da igreja. É necessário reconhecer que havia uma tradição no mundo judaico da época. Então, não foi invenção posterior da igreja. Porém, não estamos falando de provas ontológicas de divindade de Jesus. Estamos diante de atribuições de carisma à figura de tipo racídico, dentro de tradição judaica reconhecida. Isto não resolve a questão histórica. Os milagres aconteceram literalmente, mas situa as narrativas em contexto cultural apropriado, com testemunhos históricos na literatura judaica da época. Assim, para os judeus do século I, um homem santo capaz de milagres não era algo impossível, era algo esperado. Quando Jesus pregava o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, como relata Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele não estava inventando um conceito novo, ele estava operando dentro da tradição e do contexto da época que ele vivia. Reino de Deus era uma expressão comum naquela época, com significados bastante estabelecidos e entrelaçados no contexto da época, que representava então a soberania presente de Deus. Os judeus devotos recitavam 2 vezes ao dia o Shema, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4-9. Ouve Israel, nosso Deus é um. Vejam que a recitação do Shema é um costume milenar. Assim, recitar o Shema era chamado de aceitar o jugo do reino dos céus. Era reconhecer a soberania de Deus sobre a própria vida, aqui e agora. Esta é a concepção cabalista mais profunda, o segredo da vida. O segredo da vida espiritual, o aqui e o agora.
Neste sentido, o reino de Deus já estava presente. Bastava aceitá-lo. Mas o reino, naquela época, também designava um momento futuro, quando Deus interviria decisivamente na história para julgar as nações, destruir os impérios opressores. No caso específico, na época que nós estamos falando, especialmente de Roma, restaurar o reino a Israel, ressuscitar mortos, estabelecer uma paz eterna. Esta era então a dimensão apocalíptica do reino. Essa tensão entre o já e o ainda não. Assim, a literatura apocalíptica oscilava entre estes dois polos. Vejam que tensão poderosa. O reino já está presente em obediência à Torá, em justiça praticada, no sentimento e na consciência da vivência cotidiana da espiritualidade. Porém, o reino ainda virá em um cataclismo final, em um julgamento para a humanidade, gerando uma nova criação. Jesus de Nazaré manteve esta atenção. Em alguns momentos ele disse: o reino está entre vós. É o reino presente, é o aqui e o agora, que evita as preocupações, os traumas do passado, e também evita as expectativas do futuro. Outras vezes ele dizia: venha o teu reino, como está na oração do Pai Nosso. É a perspectiva futura. Não havia contradição. É uma dialética escatológica típica da época. O reino de Deus não era necessariamente messiânico. Alguns textos apocalípticos nem sequer mencionam Messias. Deus mesmo intervém diretamente. Outros textos apocalípticos incluem Messias, mas como agente humano de Deus para estabelecer o reino. Então, Jesus aparece como alguém que entendeu sua missão. E sua missão era proclamar a iminência do reino, a dimensão profética, e também preparar o caminho para ele, mas não necessariamente como Messias davídico guerreiro. Jesus de Nazaré rejeitou essa figura para ele de Messias davídico guerreiro. Assim, a questão se Jesus se considerou Messias é complexa. Os evangelhos escritos após a vida e morte de Jesus afirmam que sim. Mas os relatos mostram Jesus evitando o título. Não digais a ninguém. Ele pedia um segredo messiânico, conforme aparece no livro de Marcos. Eu vou fazer um vídeo mostrando esses aspectos da crítica do conteúdo dos evangelhos. A crítica profunda do conteúdo verídico ou não dos evangelhos. Então, esse conceito de Messias é historicamente ambíguo. É impossível determinar com clareza. Mas o que é certo, segundo J. Vermes, Jesus pregou o reino de Deus em mim. Seus seguidores, após a sua morte e após as experiências pascais, identificaram Jesus como Messias esperado.
Mas esta identificação pode ser interpretação pós-pascal, não reivindicação histórica de Jesus, do Jesus histórico. Vejam, eu estou tentando agora traçar para vocês o processo que criou Cristo. Neste processo, o cristianismo posterior, influenciado por Paulo e muito depois por Lutero, criou esta dicotomia. O judaísmo foi apresentado, o judaísmo da época de Jesus, como a religião da lei, das obras, do mérito, da escravidão, contra o cristianismo como a religião da graça, da fé, da liberdade. Porém, a análise histórica, como eu tenho mostrado para vocês, mostra que esta dicotomia é falsa historicamente. O judaísmo do Segundo Templo não era legalista, não era uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade de um legalismo frio. Era uma religião de aliança. O Eterno escolheu Israel por amor, não por mérito. Era uma espiritualidade de graça. A Torá é um dom, não um fardo. Era uma espiritualidade de alegria. Os salmos celebram a Torá como uma delícia. E, sobretudo, Jesus de Nazaré não opôs a lei à graça, como Paulo demonstrou e Lutero concluiu. Na verdade, Jesus interpretou a Torá e, sobretudo, ele era um judeu observante. Vejam, existem evidências nos evangelhos. Jesus frequentava as sinagogas, celebrava festas judaicas, a Páscoa, Sukkot, Hanukkah, usava tefilim e franjas rituais, tzitzit, citava a Torá constantemente. Ele nunca disse a Torá está abolida, mas ele interpretou a Torá, como eu disse. E a sua interpretação não é abolição, era uma atualização mística profunda. Assim, é certo que Jesus de Nazaré não veio abolir a Torá, a lei, mas interpretá-la como todo rabino fazia em sua época. Mais ainda, ele veio radicalizá-la, interiorizá-la, mostrar que a intenção deve conduzir a uma ação externa. E ele disse em Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu vou gravar um vídeo sobre o conteúdo dos evangelhos. Cumprir significa não substituir, mas preencher de sentido pleno, levar à perfeição. Assim, da história à fé, onde começa a cristologia, uma distinção fundamental precisa ser feita. O Jesus histórico foi um homem que viveu na Galileia, Judeia, Samaria, no século I. Pregou o reino de Deus. Foi crucificado. O Cristo da fé é Filho de Deus segundo a segunda pessoa da Trindade. O Logos encarnado. O Salvador universal. Estes dois personagens não são idênticos. O segundo é uma interpretação teológica do primeiro personagem. Uma interpretação que se desenvolveu ao longo de décadas e séculos. O processo de cristologização
seguiu etapas históricas. E eu vou apresentar para vocês quais foram estas etapas, segundo a obra de César Vermes. A primeira etapa do processo de cristologização é a etapa do Jesus histórico, que viveu de cerca de 6 anos da Era Comum a 30 da Era Comum. O judeu galileu, pregador do reino, possivelmente considerado profeta ou Messias por seus seguidores, crucificado como pretendente messiânico. Segunda fase, as experiências pascais, cerca de 30 da Era Comum, logo após a crucificação de Jesus de Nazaré. Seus discípulos têm experiências, visões, aparições, que interpretam como ressurreição. Começam a proclamar: Jesus ressuscitou, é o Messias. Ainda dentro de categorias judaicas. Percebam? A terceira fase, as comunidades primitivas em Jerusalém. Cerca de 30 da Era Comum a 50 da Era Comum. Liderada por Tiago, irmão de Jesus. Também com a participação de Pedro, João, judeus que acreditavam Jesus é o Messias, mas continuavam observando a Torá. Frequentavam o templo, guardavam o Shabat, circuncidavam seus filhos. Foi então a formação, a constituição de uma seita dentro do judaísmo. Não a religião separada. Foi mais uma derivação, uma nova derivação dentro do judaísmo. Após então o ano 50 vem uma missão helenística de Paulo, cerca de 50 a 60 da Era Comum. Paulo, um judeu da diáspora, começou a pregar Jesus a gentios, declarando que os gentios podem entrar sem circuncisão, sem Torá, na aliança. Começou então a desenvolver uma teologia. E aí Paulo desenvolveu a teologia de Jesus ser o novo Adão. Desenvolveu a teologia de que sua morte foi um sacrifício expiatório e que sua morte significou o fim da lei. Isto gerou tensão em Jerusalém. Está registrado no próprio Novo Testamento. Do ano 70 ao ano 100, temos a quinta fase, a época de escrita dos evangelhos. Do ano 70 ao ano 100 da Era Comum. E aí temos o primeiro evangelho escrito, Marcos, cerca do ano 70. Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus sofredor. Mateus, cerca de 80 a 90. Jesus como novo Moisés, cumpridor de profecias. Lucas, cerca de 80 a 90. Jesus como Salvador universal. Os judeus mais os gentios se beneficiariam desse Jesus. E do ano 90 ao ano 100, João, que apresenta Jesus como Logos pré-existente. Eu sou divino. Depois disto temos o período dos concílios, 325 a 451 da Era Comum. O concílio de Niceia, em 325. Jesus foi apresentado como tendo a mesma substância que o Pai. O concílio de Calcedônia, em 451. Jesus foi apresentado como tendo duas naturezas, a divina mais a humana, em uma mesma pessoa. E assim nós temos a cristologia completa. A trindade, a ideia de trindade, a ideia de encarnação, a ideia de duas naturezas. E aqui temos um ponto crucial. Cada etapa se afasta mais do Jesus histórico e entra mais profundamente em teologia da fé. Com este histórico, eu não pretendo invalidar a fé.
mas situar no campo apropriado. É uma interpretação, não biografia, não história. E aí você tem os títulos cristológicos. Filho de Deus. No Antigo Testamento, esse título era aplicado para reis de Israel, para o povo de Israel, para anjos. Assim, Filho de Deus não significa divindade, mas proximidade, eleição. Jesus pode ter sido chamado assim no sentido messiânico, mas João transformou essa compreensão em uma afirmação ontológica. João capítulo 1, Filho do homem, uma expressão aramaica, referindo-se ao ser humano. Em Daniel 7,13, esta figura apocalíptica que vem nas nuvens. Assim, nós concluímos que os títulos cristológicos começaram a ser usados judaicamente, mas foram radicalizados no contexto helenístico até se tornarem afirmações de divindade. O Jesus histórico, com quase toda certeza, não reivindicou ser Deus. Mas seus seguidores, à luz da Páscoa, chegaram a esta conclusão. Assim, por que estudar o Jesus histórico? Porque a verdade histórica tem valor próprio. Conhecer o que realmente aconteceu faz muita diferença. Conhecer o que realmente aconteceu a partir de um estudo histórico, acadêmico sério, na medida do possível que as fontes históricas revelam. É um compromisso intelectual, é o compromisso que nós do Beit Hassod assumimos. Com isto, evitamos o fundamentalismo. Quem confunde fé com história cai em literalismo bíblico. Tudo aconteceu exatamente como escrito. O conhecimento histórico profundo evita a apologética forçada. Tentar provar milagres historicamente. Isso mostra simplesmente a fragilidade da fé. Se a história contradiz, a fé desmorona. Também estudar o Jesus histórico, como nós estamos fazendo, permite um diálogo maduro. Cristãos e judeus podem dialogar sobre o Jesus histórico sem exigir conversão mútua. Eu volto no próximo vídeo. Vou apresentar a biografia de Jesus de Nazaré, escrita pelo historiador David Flusser. É a biografia mais aceita como autoridade histórica sobre a figura de Jesus de Nazaré. Se inscreva no canal Beit Hassod, Centro Marrano de Cabala. Curta o vídeo, isso faz diferença. E compartilhe com seus conhecidos, para que este conhecimento, este tipo de vídeo e de explicação possa se espalhar e novas pessoas serem atingidas por esta consciência. Até o próximo vídeo.